Sou a professora Aline, do Campus Osório, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Eu, junto com a minha colega Fabi e a Marla, a gente escreveu um artigo denominado Multiplano, um recurso atrativo aos estudantes da escola básica no processo de aprender a aprender matemática. Esse artigo foi motivado através de curso de Braille que a gente fez com um aluno cego do campus, nosso estudante, e também pelo nosso interesse, né, de estar sempre aprendendo novos meios e formas de ensinar, de proporcionar aulas mais criativas. E faz parte desse livro que está sendo lançado agora. O material utilizado no nosso trabalho é o Multiplano. Ele foi desenvolvido para estudantes cegos, de maneira que eles possam explorar esse material concreto e aprender os conceitos. No entanto, é um material que permite uma riqueza exploratória e ele também pode ser utilizado de forma coletiva. Como ele é um pouco mais caro do que alguns materiais, a gente pode usar em grupos, em sala de aula, digamos uma sala de 30 estudantes, a gente pode usar em grupos de 4 pessoas, por exemplo. E foi isso que a gente fez no nosso trabalho. Com a preocupação de procurar meios e formas para favorecer, né, e motivar o ensino de aprendizagem de matemática em especial, né, a gente está sempre buscando novos recursos e de acordo com os parâmetros curriculares nacionais, os recursos didáticos, né, são conceituados como livros, vídeos, os materiais os mais diversos. E a recomendação é sempre que esses recursos didáticos sejam para todos os alunos, né, que não tenham assim um recurso didático para um aluno, um recurso didático para outro aluno. E pensando num processo de aprendizagem baseado na interação, um processo de aprendizagem construtivista, que a gente se apoia na teoria do Piaget, o conceito de matemática ele pode ser construído. Então, ele pode ser construído através de uma curiosidade a qual os alunos vão fazendo as atividades investigativas com um recurso didático coletivo, parte individual, com o apoio do professor. Então, vai se dando essa construção conceitual do artigo, do conceito de matemática. E no artigo vocês vão encontrar situações, né? Os vários autores que a gente usou, mas eu destaco aqui a questão de que o professor, né, precisa mudar a forma da sala de aula, né? Usar uma metodologia a qual os alunos façam, os alunos trabalhem, os alunos construam as suas ideias e a gente vai tentando ali fazer perguntas, entender o que eles pensam, agregar conceitos gradualmente. E o multiplano é um recurso muito interessante que a gente encontrou, né? E é um recurso pedagógico muito explorado, né? Para alunos cegos, ele foi construído dessa maneira, mas ele pode tranquilamente e ele encanta os alunos não cegos. Ainda com base nas conceituações teóricas, foi percebido que, no artigo de Silva et al. De 2017, que 100% dos professores consideram importante ter materiais didáticos diferenciados para trabalhar com seus estudantes, embora outros artigos mostrem que nem todos os professores sabem usar esses recursos que muitas vezes a escola tem disponível. Ferronato, também de 2002, que foi ele que criou o Multiplano, ele fala da importância do material concreto, mas que o professor de matemática, por exemplo, ele não vai poder adaptar e modificar toda a sua metodologia. Então, quando ele tem um estudante cego, então com esse material concreto, ele pode incluir, né, o estudante na sua aula de maneira tranquila, conforme os outros estudantes estão aprendendo. Outros autores também que falam sobre a inclusão, que é Steinbeck e Steinbeck, de 1999, eles falam quanto é importante essa inclusão e essa interação dos estudantes com e sem deficiência em sala de aula. Então, incluir não é separar, é dar oportunidade para todos. E no caso do multiplano, é uma super oportunidade, porque daí os estudantes, tanto com quanto sem deficiência, podem estar fazendo uso desse material de maneira igual e todos vão ganhar com isso. Né? Então, os professores, cada vez mais, eles são desafiados, né, a estar criando novas alternativas para aprendizagem
de forma a fazer diferença, né, nesses alunos com e sem deficiência. E o nosso trabalho vai mostrar um pouco disso também. No nosso trabalho, nós utilizamos o Multiplano, que é uma ferramenta pedagógica desenvolvida no início dos anos 2000 pelo professor Rubens Ferronato, para auxiliar seus alunos cegos na aprendizagem da matemática. Esse instrumento possibilita a manipulação e, então, através do tato, a compreensão de conceitos matemáticos. Para quem não conhece ainda o Multiplano, ele consiste, então, basicamente de uma placa retangular perfurada, tá? Com linhas e colunas, e vendo esses furos, então, eles ficam equidistantes entre si. Além disso, também tem vários outros materiais, como, por exemplo, essa placa circular também perfurada, hastes, tá? Como esse aqui, elásticos e pinos, tá? Essa riqueza de materiais, então, possibilita que o aluno ele explore de forma concreta diferentes conteúdos e torne ideias abstratas concretas. As oficinas que a gente relata nesse artigo do livro e que lá estão os problemas de matemática propostos, eles têm a intenção de agregar todos os alunos, né? São oficinas feitas em escolas da região, né? A qual a gente não identifica os nomes, né? Por os princípios éticos da pesquisa. É proposto problemas bem práticos, envolvendo o conceito de área, sem falar em área, né? Em que os alunos têm que se dar conta de que o conceito de preenchimento de um espaço plano é feito através da multiplicação. Então, no multiplano, eles manipulam ali, eles contam os pontinhos do multiplano e eles vão construindo a ideia de que quanto maior a área que eu preciso, né, mais pontinhos eu preciso na horizontal e na vertical. As oficinas foram muito bem recebidas pelos alunos, os alunos se mostraram muito interessados, ficaram encantados quando viram os materiais, os resultados também são muito interessantes. Na análise das ações e das construções realizadas nas oficinas, nós vamos apresentar, então, os resultados, né? Nós optamos por escolher apenas de um grupo, porque se escolhêssemos de todos os grupos que foram realizados, daria muito mais de um capítulo, tinha muito material. Mas de antemão, já saliento que foi muito interessante e o quanto foi importante para esses estudantes terem essa experiência. Tem alguns que falaram assim, foi a primeira aula de matemática que eu entendo e que eu ajudo a fazer, que antes os meus colegas só colocavam o meu nome porque, né, acabavam me ajudando. Portanto, nesse trabalho apresentamos alguns elementos que apontam que o multiplano é um recurso didático que auxilia todos os estudantes, ou seja, alunos com e sem necessidades especiais. Apontamos que isso ocorre na medida que o professor, ao apresentar um problema para os estudantes, permite que esses estudantes manipulem algum material concreto para que façam o levantamento e a testagem de hipóteses em colaboração com seus colegas. Tá? Dessa forma, o multiplano ele se torna um recurso para todos os estudantes, mas também para outras disciplinas, como a física, por exemplo, visto que a matemática tem o papel de estruturadora do conhecimento físico.